Então, dando sequência, pessoal, gente, a nossa reunião, a gente tem como tema de hoje, da nossa reunião técnica, a gente tem questões relacionadas à nutrição, mas mais do que ficar falando, eu vou pedir para que o Michel já assuma a palavra e você já possa assumir também o controle da tela, viu, Michel? Fica à vontade, por favor. Então, conosco aqui, então, nosso confrade Michel Furi Filho, quem vai se apresentar e vai falar sobre o seu tema. Então, Michel, a palavra está com você. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, espero que todos estejam me ouvindo. Todos estão me ouvindo? Muito bom. Nós vamos falar, conforme nós somos convidados, sobre um tema bastante importante, que é a terapia nutricional no paciente com COVID, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente poder acompanhar a aula de forma mais didática, tá? Bom, como vocês podem ver, essa aqui é uma figura do Financial Times do último dia 7. Nós podemos observar que ainda a Covid é um problema presente no mundo todo, né? E o Brasil está rampando, essa linha verde aqui está rampando de uma forma bastante veloz e numa curva bastante íngreme que nos mostra que realmente nós temos uma situação complicada a ser enfrentada nas próximas semanas, né? Se a gente observar esse outro gráfico que é da Johns Hopkins, nós vamos observar que conforme nós aumentamos a curva de doentes e de mortes, nós aumentamos também o número de pacientes em cuidados intensivos, em terapia intensiva, e pela curva, nós estamos mais ou menos aqui nessa situação, nesse ponto aqui, provavelmente nós vamos atravessar a barreira da nossa capacidade do sistema de saúde. Isso tem trazido muita preocupação, se tem se dito em lockdown e coisas e tal. Eu acho que é de uma forma bastante tardia, mas estamos aí numa situação bastante agravada desse quadro de Covid aqui no Brasil. Se a gente pegar esse quadro aqui, que é um dashboard muito interessante, feito por um rapaz de 17 anos do estado de Washington, que ele se chama Avi, está bombando aí no mundo todo, tem muitas visualizações todos os dias. Nós vamos ver que nós já estamos em quinta posição, éramos sexta, agora já estamos em quinta, né? E temos um número de pacientes críticos bastante significativo pelo número de casos que nós temos confirmado. Nós sabemos que tem subnotificação, nós não testamos adequadamente, mas se nós compararmos nos Estados Unidos, que nós temos 1,5 milhão de casos confirmados, hoje nós temos 16 pacientes em estado crítico, sendo atendidos em UTIs, e nós aqui no Brasil temos metade disso, 8 mil, com um número bem menor de casos confirmados, né? Então, isso é bastante preocupante, do ponto de vista de que nós estamos realmente num ponto onde os cuidados são bastante importantes e intensos. Com relação à alimentação ou à nutrição clínica desses pacientes, algumas sociedades internacionais soltaram algumas guias, alguns guidelines para a gente seguir durante esse processo de pandemia, né? Então, nós tivemos primeiramente o da BRASPEN, que é a Associação Brasileira de Nutrição Clínica, que foi o primeiro a ser elaborado. Logo em seguida, a Associação Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, de Nutrição Clínica, também fez um guideline com 8 recomendações. E, por fim, agora no final do mês, a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica fez também um guidelines sobre como gerenciar esses pacientes em COVID, com 10 recomendações. Eu não vou entrar em todas as recomendações, senão meia hora de aula não seria suficiente para a gente falar sobre o tema. Vamos pegar 2 recortes que eu acho bastante interessantes e bastante marcantes. Seria o caso dos Estados Unidos. Nós tivemos lá nos Estados Unidos, nesse período do dia 3 de janeiro até 4 de abril, nós tivemos 5.700 casos de admissão em hospitais. Nós podemos observar que a maioria dos pacientes eram idosos, tinham uma idade média de 63 anos, sendo que a grande maioria eram homens, e isso se repete em qualquer lugar do mundo. Os homens são mais suscetíveis à Covid do que as mulheres,
e todos eles apresentavam um grau de comorbidade bastante elevado. Então, se a gente observar, a hipertensão é um número bastante significativo, quase 60% dos pacientes eram hipertensos, 41%, quase metade, eram obesos e 1/3 deles eram diabéticos, né? E os sintomas bastante presentes eram febre, né? Insuficiência, um quadro respiratório bastante ofegante, né? E 14 deles foram tratados em terapia intensiva, sendo que desses 14, 12% precisaram de ventilação mecânica, né? 3,2% precisaram de tratamento dialítico e a mortalidade em UTI foi de 21%. Uma mortalidade bastante grande em UTI, né? E nos pacientes que estiveram sob ventilação mecânica, 88%, antes a gente falava em 50%, o índice de mortalidade foi bastante grande, 88%, né? E só 2,2% nós tivemos uma taxa de readmissão. Então, além de ser muito importante a ventilação mecânica, ela também é um fator bastante grande de mortalidade e que nós devemos levar em conta. Se a gente pegar um outro recorte agora de Madrid, nós vamos observar que o quadro é mais ou menos parecido, né? Isso foi feito em 3 unidades de UTI do Hospital Gregório. Lá nós tivemos uma média de 63, 43, nesse recorte nós usamos 49 pacientes e eles tinham uma idade também próxima a 60 e poucos anos. A maioria do sexo masculino, né? Todos tinham um índice de massa corporal acima de 25, quer dizer, todos tinham sobrepeso, não eram ainda obesos. E nós podemos ver que as comorbidades são bastante parecidas, né? Excesso de peso, obesidade, hipertensão, dislipidemia e diabetes. E o suporte respiratório aos pacientes também foi feito de várias formas. O paciente em posição pronada, que nós vamos depois falar que é uma forma que tem que ser adotado para se manter o paciente ao leito, né? 2 casos de ECMO, que seria uma circulação extracorpórea por membrana de oxigenação, e 35% tiveram insuficiência renal aguda e fizeram uso de tratamentos dialíticos contínuos, né? E a mortalidade foi também bastante alta, de 49%. Bom, se a gente puder falar o que os pacientes mostram de forma bastante clara nos hospitais americanos, que nós temos uma informação mais acurada, a maioria dos pacientes tem inflamação severa, tem uma proteína C reativa bastante alta, porque o processo do COVID, ele é desencadeante de um processo extremamente grave de inflamação, né? Todos tiveram um esforço aumentado de respiração, apresentaram hipóxia, febre, anorexia e fadiga. E muitos pacientes apresentaram hipertensão, obesidade, diabetes, insuficiência renal aguda, intolerância gastrointestinal, alteração do sabor e do olfato, né? Uma linfocitopenia e uma elevada taxa de enzimas hepáticas. Eu acho que esse gráfico aqui mostra muito bem como a doença evolui, né? No primeiro estágio, onde nós temos a replicação viral, né? O que nós chamamos de estágio 1. Depois nós temos a fase pulmonar, que seria a fase 2, que é dividida em dois estágios, A e B, onde nós começamos a ter uma resposta crescente, uma resposta inflamatória crescente, né? E nesse ponto aqui, ainda nós não temos um comprometimento de imagem pulmonar, mas a gente observa já um crescimento dos marcadores de inflamação, um aumento de citoquinas, né, pró-inflamatórias, e nós observamos que logo na fase 3 nós temos um estágio de hiperinflamação, aí já é uma inflamação sistêmica, né, um quadro de uma síndrome inflamatória sistêmica, muitos pacientes em choque, muitos pacientes em insuficiência cardíaca, muitos pacientes com síndrome de deficiência respiratória aguda, né? E com aumento de vários marcadores, como troponina e DHL e assim por diante. O que nós podemos observar em termos de desarranjos metabólicos ou desregulações metabólicas é o seguinte: o paciente, pelo estado inflamatório severo agudo, ele apresenta uma severa insuficiência
uma severa resistência insulínica. Então, não adianta nós fazermos aporte de glicose, porque ele tem uma resistência insulínica bastante alta e acaba fazendo glicose por gliconeogênese através de proteólise. Ele acaba quebrando massa muscular, consumindo massa muscular para fazer gliconeogênese. E isso é bastante grave, porque, via de regra, esses pacientes já são pacientes sarcopênicos, pelas suas características. Eles são pacientes já com uma idade acima de 60 anos, já tem uma massa muscular comprometida, né? E ainda assim nós começamos a consumir massa muscular para fazer glicose, e com isso nós comprometemos toda a questão da musculatura da área pulmonar, né? Da grade torácica, e também comprometemos a deglutição, que depois vai se desenvolver como uma disfagia, que nós vamos falar mais para frente. Esses pacientes são pacientes que são pacientes encharcados. Nós temos que tomar muito cuidado com a ressuscitação em volume. Nós temos que ser restritivos com volume, na oferta de volume. São pacientes hipernatrêmicos, né? Nós temos que tomar muito cuidado com relação à oferta de sódio, porque senão eles desenvolvem uma diurese osmótica. Eles têm baixos níveis de cálcio. A maioria das vezes eles são hipercalêmicos, têm potássio alto. Em alguns casos eles são hipocalêmicos também. E nesses casos, nós precisamos pensar em como nós vamos suplementar esses eletrólitos. No caso da gente ofertar nutrição parenteral, e a oferta de nutrição parenteral sem eletrólitos não é recomendada. Esses pacientes apresentam hiperfosfatemia porque eles estão quebrando muito músculo para fazer glicose, né? Então a gente precisa acompanhar. E os pacientes apresentam falência mitocondrial. E se isso acontecer, não adianta a gente dar oferta proteica, oferta lipídica, oferta de carboidratos, porque se ele não transforma isso em ATP, não gera energia para que ele possa continuar na sua jornada. Eles apresentam triglicérides altos também, muitas vezes por conta de fazer uso de propofol. Todos vocês sabem que o propofol é feito tem como veículo uma emulsão lipídica com óleo de soja. E como eles tomam muito propofol, eles acabam fazendo um triglicérides alto, e também pela oferta de emulsões lipídicas como fonte lipídica nas nutrições parenterais. Aqui no caso está citado o intralípide, porque o intralípide é uma emulsão lipídica muito usada ainda, feita à base de soja, e que é contraindicada nos casos dos pacientes com COVID, né? Bom, ele tem uma hiperresposta inflamatória, tem uma síndrome de um excesso de oferta de citoquinas, né? Isso aumenta os níveis de proteína C reativa, de mioglobina, troponinas. A creatinina também fica alterada, bem como o nitrogênio sanguíneo, a ureia sanguínea. E ele apresenta uma persistente falência respiratória hipoxêmica. Então, muitas vezes, ele não responde mesmo com oferta de uma oxigenação mais forte, né? E ele, além disso, está imobilizado e com uma proteólise bastante presente, né? Para agravar e reforçando, eles têm outras comorbidades. Eles são pacientes com uma idade avançada, têm uma síndrome de insuficiência respiratória bastante presente. Muitos têm falência circulatória, alguns com falência de múltiplos órgãos, e nós temos um problema relacionado à questão da síndrome ou o toró de citoquinas, aí a oferta, os níveis elevados de citoquina, níveis plasmáticos. Bom, quais são as recomendações? A recomendação é que a gente use o trato gastrointestinal, se possível, através do uso de nutrição enteral, né? É uma tarefa muito difícil, porque o paciente, via de regra, tem que ficar em posição pronada, em Trendelenburg reverso, para que ele evite aspiração, né? Então, ele, além de estar em posição pronada, ele tem que estar com uma cama com um declive de 10 a 15%, né?
para se evitar que ele aspire e faça uma pneumonia ainda mais complicada, né? E manter, muitas vezes, o paciente entubado, em posição pronada, em Trendelenburg invertido, e ainda fazer uso de uma sonda gastroentérica pode muitas vezes ser uma atividade bastante difícil. Mas como o trato gastrointestinal, na maioria das vezes, é funcionante, ele não consegue se alimentar por boca, porque ele é inapetente, muitas vezes ele não está contactuando, é recomendado, sempre que possível, o uso da enteral sobre a parenteral, né? E nós temos que sempre ter como racional de não aumentar os riscos de complicações nesse paciente e proteger os cuidadores, os profissionais de saúde que estão fazendo o manuseio desse paciente. Então, quando se recomenda o uso de nutrição enteral, se recomenda, aqui é só uma visão de como as imagens pulmonares mostram que a opacidade, que eles chamam de vidro fosco, vai aumentando gradativamente de uma forma bastante enfática nas imagens que nós tomamos dos pulmões desses pacientes. Então, sempre que possível, a gente deve fazer o uso de nutrição parenteral por via de gotejamento contínuo, né? Não fazer o uso de administração em bolo ou por gavagem, porque seria um manuseio maior do paciente, o paciente pode regurgitar ou pode expor excretas ou secreções ao cuidador, e isso pode aumentar os riscos de contaminação. Bom, as recomendações tanto da ESPEN como da ASPEN dizem que nós devemos dar uma oferta calórica ajustada ao peso corpóreo do paciente de 15 a 20 calorias quilo dia. E dar uma oferta proteica muito mais presente, porque está mostrado que quando nós damos uma oferta bastante elevada de proteína, nós conseguimos inibir, através de mecanismos sinalizadores celulares, a proteólise. Se a gente conseguir inibir a proteólise, a gente faz com que haja menor risco de perda muscular. E nós vamos falar aqui que nós vamos pensando na jornada do paciente até a alta, no pós-UTI, né? Nós não queremos ter um paciente sobrevivente, mas nós queremos ter um paciente recuperado, né? E nós sabemos que muitas vezes o paciente de UTI, não só nesse caso, mas de uma forma genérica, ele sai da UTI e a mortalidade de um paciente que passou pela UTI é bastante elevada, né? Nós sabemos que no primeiro ano a mortalidade chega a 50%. Então, nós temos que nos preocupar com essa jornada pós-UTI para que o paciente se recupere e não se torne apenas um sobrevivente. Bom, a recomendação da oferta deve seguir alguns estágios, como aqui mostra esse diagrama, que foi feito pelo Zanden. Nós devemos começar com a oferta proteica em 25% daquela que nós estimamos, de 1,2 a 2 gramas por quilo dia, e crescendo paulatinamente até nós atingirmos a fase pós-aguda do paciente, lá pelo dia 5 de UTI, né? E a gente aumentando gradativamente até na fase de convalescência, já no período pós-UTI, para que a gente consiga dar uma oferta bastante consistente. Como que se calcula essa oferta? O padrão ouro é se calcular a oferta calórica e a distribuição dessa oferta em proteínas, carboidratos e lipídios por calorimetria indireta, né? Mas esses 3 guias que eu citei não recomendam que se use a calorimetria indireta, justamente pelos riscos de contaminação do pessoal que está fazendo o manuseio desse paciente. Então, eles pedem para que se usem fórmulas preditivas, que são cálculos que a gente chama fórmulas de bolso, onde nós conseguimos fazer cálculos com essa oferta que eu falei para vocês entre 20 e 25 quilocalorias dia. Então, dessa forma, a gente começa num paciente que ainda não está assistido, não está em fase de ventilação. Nós podemos começar com uma dieta oral, se ele tolerar, que muito dificilmente ele tolera, os pacientes não têm tolerado, ou uma oferta de um suplemento nutricional, né?
Podemos adicionar nutrição parenteral se for necessário, seja ela via central ou periférica. Já com paciente com suporte ventilatório, nós devemos já usar nutrição enteral, se possível, e fazendo aquela progressão da forma que eu mostrei para você, sempre, mesmo que em posição pronada, né? E se a oferta por via enteral não for suficiente, nós devemos iniciar a nutrição parenteral entre o dia 3 e o dia 5, se necessário. Quando o paciente for extubado, nós temos que nos preocupar muito com aspectos da disfagia. Como ele teve uma perda proteica bastante grande, ele compromete a musculatura de deglutição e também ele teve uma questão de atrofia mecânica pelo uso do tubo e é muito importante se checar se o paciente está disfágico. A ação de um fisioterapeuta é fundamental nesse momento e nós temos que decidir se nós vamos manter o paciente sondado com uma sonda nasentérica e se nós vamos começar a dar dieta para ele com textura um pouco modificada para que não haja risco de ele fazer uma aspiração. Então, fazendo um resumo mais ou menos do que eu já falei, é isso, nós temos que dar de 15 a 20 calorias por quilo de peso atual, darmos bastante proteína, se a gente conseguir, se os pacientes tiverem insuficiência renal, é muito difícil a gente dar uma oferta nitrogenada muito alta, porque o paciente vai fazer uma ureia creatinina bastante elevada e nós vamos ter que modular essa resposta da função renal com a oferta, balancear isso de uma forma que seja interessante. Calorimetria indireta seria muito interessante, mas como eu já falei para você, nem sempre é possível e não é recomendado, né? E mesmo que a gente não use a via enteral, por sonda nasentérica, é muito importante fazer uso da nutrição enteral trófica, que é para evitar que exista uma atrofia da parede intestinal e haja translocação bacteriana, para que a gente mantenha o trofismo e a estrutura de vilosidades do intestino, mesmo que a gente faça o suporte nutricional por via parenteral. Então, se recomenda que a gente comece de uma forma bastante cautelosa, dando só de 70% a 80% das necessidades calculadas. Conforme eu já falei também, nós vamos dar sempre de forma contínua e nunca de forma intermitente, porque forma intermitente envolve muito manuseio do paciente. Não se recomenda sondas nasoregionais, só nasoentéricas, para evitar também muita exposição do profissional de saúde ao vírus. E sempre usar fórmulas de proteínas íntegras, isosmóticas, poliméricas. Não há necessidade da gente usar fórmulas oligoméricas, isso é na forma de peptídeos, nem tampouco de aminoácidos, né? Uma recomendação é muito importante é a gente não medir volume residual gástrico, né? Que é muito comum se fazer, porque para se avaliar a tolerância do paciente à nutrição enteral, porque isso expõe também o profissional de saúde a um excesso de exposição viral. Então, nesse caso, os guias estão recomendando que não se faça medida do volume residual gástrico e se suspenda a nutrição enteral se nós tivermos um aumento dos níveis de lactato, se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, que é muito comum, ou se estiver fazendo uso de vasopressores, que também é bastante comum. Então, esse aqui é um modelo... Isso aqui é uma prevalência de uso em pacientes do hospital em Madrid. Os pacientes fazem uso de uma sonda nasoentérica para fazer uso da nutrição enteral. Se recomenda fórmulas muito ricas em proteínas. Se precisar fazer uso de procinéticos, a gente pode usar procinéticos para ajudar o esvaziamento gástrico. Bombas de fusão. Se não tivermos bomba de fusão, podemos fazer por sistemas gravitacionais. Nutrição parenteral. Como o paciente tem restrição de volumes, nós devemos usar parenterais muito densas, com alto teor de nitrogênio, com bastante aminoácidos e com baixo volume. E o uso de lipídios como fonte lipídica, nós devemos dar preferência aos lipídios poliinsaturados, ômega 3, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E sim, nós podemos dar também uma nutrição mista, onde nós vamos dar nutrição parenteral e nutrição enteral, né?
mas nós podemos observar que aqui 98% dos casos em Madrid, nesses hospitais que eu citei a vocês, eles fazem uso de nutrição parenteral, porque muitas vezes é pouco viável fazer o uso de nutrição enteral, né? Como recomendações, a gente deve começar a nutrição parenteral tão logo possível. Nos pacientes que tiverem intolerância à nutrição enteral e que apresentam alto risco nutricional, porque eles já vêm previamente malnutridos, chegam ao hospital malnutridos. Quando houver contraindicação de nutrição enteral, né, porque a alimentação via gástrica não é possível, ou se espera, ou se tem um prognóstico de uma manutenção de um paciente desse por um longo período em UTI. Para vocês terem uma ideia, um paciente que fica em ventilação mecânica, hoje, em média, está ficando 15 dias entubado. Então, é um número bastante grande e a gente tem que levar em conta que os casos graves de pacientes com uma resposta inflamatória muito alta, eles chegam a perder de 500 a 1 quilo de massa magra por dia, né? Que é um número bastante elevado. Para se ganhar 1 quilo de massa magra, um paciente com mais de 60 anos, é uma coisa muito complicada. Então, a gente deve limitar o uso de óleo de soja, porque o óleo de soja é um óleo composto de ácidos graxos pró-inflamatórios, né? Eles desencadeiam a inflamação, e nós devemos dar preferência aos óleos por via intravenosa que tenham óleo de peixe ou óleo de oliva, que são... O óleo de oliva é neutro e o óleo de peixe, nós vamos ver depois, por conta das resolvinas, eles são bons mediadores e bons moduladores da resposta inflamatória. A questão do propofol que eu já falei, e nós devemos mudar de nutrição enteral para parenteral se a gente não estiver conseguindo atingir as necessidades nutricionais do paciente com nutrição enteral. Bom, temos que tomar muito cuidado com a síndrome do roubo celular ou a síndrome de realimentação, que é muito comum em pacientes desnutridos. Então, se a gente observar que o paciente está fazendo uma síndrome de roubo celular, nós temos que monitorar muito de perto o fosfato, magnésio e potássio e voltar um pouquinho para trás, começar com 25% do objetivo calórico e indo devagarzinho até a gente poder equilibrar o paciente e livrá-lo da síndrome do roubo celular, né? A recomendação em pacientes que têm insuficiência renal é aumentar um pouco mais ainda a oferta de proteínas, porque ele tem perda de proteína no processo de Renal Replacement Therapy, que é o CRRT, que nós chamamos, né? E para isso nós temos que fazer uma suplementação de aminoácidos acima, porque vai ter perda no processo dialítico. Nos pacientes com ECMO, né, nós devemos começar também, e não devemos deixar de lado o uso da nutrição enteral, se possível, né, fazendo aumento de uma forma bastante lenta, né, e tomar cuidado com relação ao uso de vasopressores, que nós podemos ter problemas, inclusive entupimento de membrana por uso de lipídios na oferta. Bom, como eu falei para vocês, já mostrei mais ou menos no gráfico, nós temos uma fase inicial da doença, que é uma fase que um processo inflamatório está bastante presente, né? Muito forte, e que nós temos que dominar esse processo inflamatório e respeitá-lo de tal forma que a gente não dê um overfeeding ou dê uma oferta nutricional acima do esperado, porque ela é tão deletéria como nós darmos uma suboferta nutricional a esse paciente. E depois nós temos uma fase que se chama fase resolutiva, onde esse processo inflamatório passa por um controle maior e nós podemos aí ter uma oferta nutricional bastante mais presente e oferta e efetiva. O óleo de peixe tem se mostrado uma alternativa bastante interessante, porque pela presença do ácido eicosapentaenoico ou do eicosapentaenoico, eles têm moduladores específicos
resolvinas, que são metabólicos dos ácidos graxos ômega 3 e que modulam a resposta inflamatória. E isso mostra que o uso de óleo de peixe em outros trabalhos diminui muitas vezes a necessidade de uso de antibióticos e aumenta a fagocitose, aumenta a morte bacteriana e tem se mostrado como muito, muito importante no controle da inflamação, né? Num estudo feito em 2013 com influenza, não com coronavírus, se mostrou que muitas resolvinas ou também chamadas maresinas, são famílias, né, ou protectinas, elas diminuem a mortalidade nos casos de infecção viral, e a protectina D1, por exemplo, inibe inclusive a replicação do vírus influenza quando feito testes em ratos. Obviamente não dá para a gente extrapolar isso, mas é um indicativo bastante interessante. Com relação à oferta de eletrólitos, oligoelementos e vitaminas, existem 2 trabalhos bastante grandes que foram desenvolvidos que mostram que não existe benefício de uso de vitamina D, salvo nos casos dos pacientes que apresentam já deficiência de vitamina D na sua admissão. A vitamina A tem se mostrado benéfica em estudos animais, suscetíveis a outros tipos de coronavírus, não necessariamente o Covid, e a vitamina C mostrou que não tem benefício nenhum num estudo que foi feito em sepsis há pouco tempo atrás, né? E foi publicado na revista Nutrients. Com relação a zinco e selênio, o selênio reduz a replicação viral, ele é um inibidor do estresse oxidativo em estudos animais, e o zinco, ele realmente inibe a replicação viral. Já foi feito teste em outros tipos de coronavírus, com RNA, né? Vírus RNA. E os probióticos mostraram alguma vantagem, mas não em COVID, e nós não podemos extrapolar essa informação para os casos de COVID que nós temos hoje presente. Com relação à vitamina D, nós temos um outro estudo muito interessante que foi publicado no British Medical Journal em 2017, que mostra que a vitamina D tem um baixo ODDS no desenvolvimento de infecções do trato respiratório agudo. Isso é, baixo ODDS significa que ela tem uma boa aplicação e tem um efeito benéfico na suplementação em pacientes de todas as idades e de todos os indivíduos com doenças crônicas, inclusive com doenças crônicas pré-existentes. Os sintomas de gripe têm se mostrado bem menores e recuperação mais rápida em pacientes que fizeram uso de doses acima de 1.000 unidades por dia. E os benefícios, isso corroborando o que o americano Martindale disse, os benefícios são relativamente maiores em pacientes que têm deficiência de vitamina D, que já adentram no sistema mostrando uma deficiência de vitamina D. Como prática clínica pós-fase UTI, o que nós devemos dizer? Que o follow-up nutricional é imperativo. Não é porque o cara saiu da UTI que ele não precisa continuar se recuperando sob o ponto de vista nutricional. E é muito comum a gente observar no paciente pós-UTI a persistência da falta de apetite, as alterações de olfato e sabor, o cara não consegue, não tolera se alimentar, ele apresenta fraqueza, em muitos casos apresenta delírio, e a alimentação nasogástrica via nutrição enteral deve permanecer mesmo até que uma nutricionista e uma fisioterapeuta avaliem se ele tem condição de ir para a alimentação oral, se alimentando por boca de forma que ele degluta de forma efetiva, né? Suplementos orais são bastante interessantes, né, como fonte de oferta calórica e proteica. Os suplementos são um recurso muito interessante, porque muitas vezes a gente não consegue suprir todas as necessidades nutricionais no paciente só com alimentos, nós temos que fazer uma suplementação. Existem vários suplementos no mercado aí que podem ser usados.
E nós devemos fazer um follow-up desse paciente mesmo depois da alta, porque ele vai chegar em casa com enormes sequelas, e a nutricional é uma sequela bastante evidente que vai comprometer as funcionalidades de movimentação. Ele vai ter fragilidade, porque ele teve perda muscular muito evidente. Tem pacientes que ficam com sequelas renais, outros pacientes com sequelas neurológicas, muitos desenvolvem AVC e muitos pacientes ficam com problemas de comprometimento cardíaco bastante significativo. O Dante Pazanese está fazendo um estudo bastante interessante, mostrando que os pacientes ficam sequelados, do ponto de vista do sistema cardíaco pós-Covid, né? Sem falar naqueles pacientes que fizeram uso de ventilação mecânica, que fibrosaram a área pulmonar e vão ter comprometimento respiratório para o resto da vida, né? Então, se o manuseio do ventilador não foi adequado, ou se o ventilador não era de boa qualidade, o risco de fibrosar tecido pulmonar é bastante grande. A ASPEN também divulgou um cartaz, uma filipeta aí bastante interessante com relação aos cuidados que nós temos que ter com os pacientes que estão se recuperando em casa que tiveram Covid, né? Se vocês observarem, as observações não são muito diferentes. Nós temos que tomar muito líquido. Eles falam até num número bastante elevado, 3 litros dia, que eu acho muito difícil, né? Fazer uma alimentação bastante forte, de 2.000 a 2.500 calorias dia, que é bastante, né? Eles dizem que não é momento de se pensar em dietas, nós temos que comer bastante. E se a gente precisar aumentar a oferta calórica, que a gente faça uso de gordura, né? Então, eles recomendam aqui que se faça uso de vários tipos de gordura, porque a gordura tem uma densidade calórica mais elevada por grama, né? E faça uso de 75 a 100 gramas de proteína dia. Eu posso dizer para vocês que é impossível a gente comer 75 a 100 gramas de proteína dia. É muito difícil numa alimentação a gente conseguir comer. Nós temos que comer, sei lá, 10 ovos, 15 bifes, uma quantidade cavalar de proteína. Então, não dá para a gente ter essa oferta, receber essa oferta proteica sem o uso do recurso dos suplementos. Então, nós precisamos nos alimentar e precisamos fazer uso de suplementos. Existem suplementos aí no mercado que, por dose ou por pint, oferece 20, 30 gramas de proteína, e é bastante interessante a gente fazer isso numa oferta única, porque existem trabalhos quando nós dermos uma oferta bastante grande por pulso de 20, 30 gramas, a gente ativa o mecanismo emitor e com isso a gente faz uma maior incorporação proteica e evita bastante a proteólise, né? Bom, com relação às informações, aqui vai ficar uma mensagem que não é minha, é que a Sociedade Americana de Medicina de Pacientes Críticos faz, é que existem muitas informações conflitantes, especialmente em opções nutricionais no COVID. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esses tipos de informações, porque nem sempre o que está em teoria pode ser extrapolado de forma científica para se dizer que aquilo funciona. E em pacientes com COVID, nós sabemos muito pouco, e nós temos que ter consciência que nós não sabemos o que nós deveríamos saber e que nós vamos aprender com o processo e vamos saber lá para frente. Então, saber que não sabemos é muito importante. Os cuidados do paciente não devem ser jamais orientados por más informações ou informações que não têm evidência científica para que a gente use de forma por esse boom de informações que nós observamos diariamente aí nas mídias, né? E os conceitos devem ser pensados como formas hipotéticas de estudos futuros e não podemos extrapolá-la de maneira nenhuma. Bom, em resumo, já passei acho que até um pouquinho do tempo, não existe nenhuma evidência que o uso de coquetéis antioxidantes, megadose de suplementos,
tem uma ação específica para o caso de Covid. Então, não existem dados que justifiquem o uso desses coquetéis. E nós temos informações suficientes para recomendar qualquer tipo de micronutriente acima dos padrões recomendados para pacientes em UTI, que já consta dos guidelines, outros guidelines dessas mesmas associações, salvo vitaminas e minerais, se o paciente mostrar que ele tem deficiência na sua admissão. Como resumo final, a oferta de terapia nutricional para paciente com COVID deve seguir os princípios básicos de cuidados nutricionais de pacientes críticos, como recomenda a ASPEN e a ESPEN. O que eles fizeram nesses guias para COVID? Eles particularizaram algumas situações voltadas ao cuidado dos profissionais de saúde e as características de manutenção do paciente na UTI. Mas, de uma forma geral, os princípios básicos são aqueles que nós usamos de uma forma genérica para pacientes críticos. Nós devemos começar sempre que possível, o mais rápido possível, a oferta de nutrição enteral contínua, não avaliar resíduo gástrico, conforme já falei, e devemos iniciar imediatamente o uso de nutrição parenteral em pacientes que mostrarem-se intolerantes, para evitar riscos aos profissionais de saúde, né? Como estratégia, nós devemos sempre promover os cuidados, nós profissionais de saúde, aos pacientes de forma enclausurada, sempre muito bem paramentados e com máscaras, inclusive aquelas máscaras que cobrem a face toda de policarbonato. Nós temos que reduzir a frequência de interação dos profissionais de saúde com os pacientes. Sempre que possível, nós temos que fazer com que a terapia aconteça sem muita intervenção e minimizar sempre o que possível a contaminação de equipamentos adicionais enquanto se promove a terapia nutricional a esses pacientes. Basicamente, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu recomendo muito que vocês acompanhem esse site que é da Associação Americana de Pacientes Críticos. Sempre estão atualizando informações com relação ao COVID e, inclusive, aspectos nutricionais. E agradeço aí a oportunidade de ter tido esse momento de falar com vocês um pouquinho sobre os aspectos nutricionais desses pacientes. Obrigado. Ok, obrigado, Michel. Obrigado também por já estar Michel, devolvendo aqui. Então, primeiro, né, acho que seguindo a Cássio aqui, a gente deixa uns aplausos aqui para o nosso colega Michel, né? Por favor. Obrigado. Obrigado, Michel. Bom, a gente, seguindo aqui a lógica, a gente vai fazer a nossa sessão de perguntas aqui, complementares, né, pelo nosso chat. Enquanto os colegas vão escrevendo aqui as perguntas, Michel, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta bem de leigo para você, tá? Que é a seguinte. Michel, a gente está num momento aqui que está todo mundo preocupado, né? Se pode acabar ficando doente e tal. Para nós, assim, que não estamos aqui, né, acometidos ainda pela Covid-19, você tem alguma recomendação, assim, prática para o cidadão comum aqui? Que não seja comer mais, ficar mais gordinho, porque eu já estou sentindo assim, eu gostei da sua palestra, viu, Michel? Se você puder dar uma dica para a gente, agradeço. Eu acho que eu não sei se você tem dosado os seus níveis de vitamina D, se seus níveis de vitamina D são adequados, tudo bem, se não, eu recomendo que você suplemente vitamina D diariamente, uma dose de 1000 unidades dia. Ou, se não quiser tomar todo dia, pode tomar uma dose de 7000 unidades na semana, que funciona da mesma forma, né? Se alimentar com bastante proteína, ter uma alimentação equilibrada e se hidratar, né? E exercício, né? Eu esqueci de falar na minha aula que nada daquilo que eu falei em termos de oferta funciona se o paciente não fizer exercício. Hoje, cada vez está mais presente nas UTIs a questão do exercício físico, né? Então, tem muitos pacientes que estão em cama e estão fazendo exercício de bicicleta acoplada à cama, deambulando bastante, enfim, é muito importante porque a movimentação do músculo é poupadora da proteólise. Então, se a gente puder se movimentar, sempre é muito, muito importante. Perfeito, Michel. Obrigado. Vamos lá, né? Vamos ver se os colegas têm perguntas. A gente não está num grupo muito grande, pessoal. Eu peço que as pessoas, acho que, se identifiquem, não é só para a gente não atropelar muito. Então, professor Lauro Moreto, Leon Rabinovich também, Dante Alário levantou o dedo. Então, pela ordem,
Lauro, depois Leon e Dante, tá bom? Bem, então eu queria, em primeiro lugar, me congratular com o Michel. Eu tive a oportunidade de ler os 2 artigos que ele publicou na revista Pharma, né? E hoje ele deu uma aula muito acima, daquilo e do nível que a gente até entende, e muito acima da compreensão nossa normal. Mas dá para ver claramente, né, que sem nutrição os pacientes podem ser tratados, mas eles podem sucumbir por falta de uma nutrição adequada. Queria parabenizar o Michel e vamos ter que disponibilizar um outro dia para você, um tempo um pouco maior, para você ir um pouquinho mais com calminha para a gente aprender um pouco mais. Aí. Sensacional, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado. Doutor Leon, eu acho que já pode passar para você. Eu não estou ouvindo. Agora, tudo bem? Agora sim, tudo bem. Eu queria fazer 2 colocações, 2 apreciações a essa brilhante exposição do confrade Michel. É o seguinte, eu entendi, e posso ter entendido mal, que a proteína de soja deveria ser evitada. Então, eu indago se isso é real, se é fato. Ela entra em muita composição de dietas artificiais. E a outra é que eu vi como forma, já nos tratamentos e na alimentação, lá na parte final da exposição, a presença de probióticos. Me parece que o Michel não mencionou nada assim, em função do probiótico. Eu queria saber, então, que probióticos estariam sendo usados, que micro-organismos estariam sendo usados nessa condição de probiótico, se são micro-organismos. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Perfeito. Professor Leão, obrigado pelas perguntas. Quando eu falei de soja, eu estava falando do óleo de soja que é usado em emulsões lipídicas para uso intravenoso. Mas a proteína não é impedida de ser usada. Não. Proteína não. Embora a proteína de soja seja uma proteína de baixo valor biológico, porque ela é limitante em metionina, né? Ela pode ser usada sem nenhum problema. Não é uma proteína de alto valor biológico, mas pode ser utilizada sem nenhum problema. Estou falando do óleo de soja intravenoso. Perfeito. Tá? Com relação aos probióticos, tem alguns estudos com alguns lactobacilos, acho que Lactobacillus defense, Okay. E também tinha um outro lactobacilo que eu não me lembro, mas são estudos muito preliminares que não tem Okay. evidência para que justifique o uso ainda. Perfeito. Né? Perfeito, mas são micro-organismos. E os clássicos lactobacilos. Exato. Provavelmente são espécies clássicas que estão aí no mercado. Uhum. Ok, muito obrigado, doutor Kifuri. Eu que agradeço. Perfeito. Vamos lá, Dante Alário agora, próximo da fila. Se tiver mais colegas, vão levantando a mão ou escrevendo aqui. Leonardo Teixeira na sequência. Dante, por favor. Tem que abrir o microfone, Dante. Ok. Boa noite a todos. Eu, lamentavelmente, Michel, não consegui pegar a sua explanação por inteiro, porque eu estava numa outra teleconferência aqui. O pouco que eu peguei foi bastante interessante. Ouvi uma série de coisas que eu não tinha ainda ideia. Só ficou uma dúvida para mim. Eu não sei também, porque eu ouvi, depois eu tive que desligar, depois tive que voltar, quando você estava falando da vitamina D, porque eu vi um estudo, né, italiano que mostrava que um número muito grande de pacientes ou que tinham morrido
ou que tinham, de alguma forma, se contaminado e tinham ido para a UTI, por aí vai. E naquela bateria de exames que você faz, mostraram deficiência de vitamina D, desculpe. É mais curiosidade, mas essa deficiência de vitamina D não era muito em função de que você pegou inverno lá fora, naqueles meses iniciais, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, e por ser inverno você tinha uma deficiência de vitamina D? Ou isso aí é mera elucubração minha e não tem nada a ver? Olha, de uma forma geral, todos os trabalhos convergem para o seguinte: se você tiver níveis abaixo dos esperados de vitamina D, você deve suplementar a vitamina D, seja paciente crítico ou não, porque isso ajuda bastante na resolução do processo viral. Agora, existem trabalhos que dizem que é bom sempre, em qualquer situação, e tem esse trabalho não, só se tiver níveis baixos, você suplementa. Agora, nível baixo de vitamina D é uma coisa muito frequente hoje em dia, né? As pessoas tomam menos sol, usam muito protetor solar, quase ninguém mais se expõe ao sol por tanto medo que se vendeu aí no mercado de que o sol é cancerígeno, essa coisa toda. Então, é muito comum se observar pessoas com níveis baixos de vitamina D. Muito comum, infelizmente. Ok, obrigado. A gente tem aqui na sequência, tem o Leonardo Teixeira, o Walker Laman também se inscreveu. Eu vou fazer só uma pergunta do Dr. Bartolomé, porque já está há mais tempo aqui, Michel. O Dr. Bartolomé fez uma pergunta sobre a questão dos níveis de ferro também, não é isso? Deixa eu ver aqui exatamente. Perguntando sobre o papel do ferro nos pacientes e no processo da nutrição. Tem alguma informação, Michel? O ferro é muito importante ser avaliado os níveis séricos de ferro, né? Só que a gente não faz suplementação de ferro por nutrição parenteral, porque o ferro é um forte oxidante, ele ele oxida vários outros produtos, outros componentes, outros insumos da nutrição parenteral, então ele é que farmacotecnicamente ele é incompatível com uma mistura de nutrição parenteral. Então, o ferro sempre é suplementado à parte, via de regra intramuscular, né? Mas as recomendações de oferta de ferro são exatamente aquelas que se recomenda para qualquer paciente. Não existe uma recomendação especial para paciente em COVID. Perfeito, Michel. Obrigado. Bom, então, Leonardo Teixeira está ao próximo da fila. Walker, você também está inscrito aqui, tá bom? Doutor Michel, parabéns. Muito, muito instrutivo. Mas eu tenho uma dúvida. Nós estamos trabalhando com o protocolo de vitamina C para COVID agora, nesse exato momento. E eu concordo com você na hora que você fala que a vitamina C realmente, né, no estudo que foi publicado agora no JAMA, demonstrou que não teve eficácia na diminuição dos níveis inflamatórios, que é a proteína C reativa, alguns marcadores de trombose. A minha pergunta é o seguinte: se você viu os mesmos trabalhos que fizeram altas doses de vitamina C, 6 gramas intravenoso, onde o SOFA, né, que é o índice de falência de órgãos, e o tempo de internação diminuiu drasticamente nas pessoas que tomaram vitamina C em altas doses. Queria saber se você chegou a ver esses estudos. Eu não vi esses estudos, mas a vitamina C é um assunto polêmico desde o tempo do Linus Pauling, né? A gente, agora mesmo, há um ano atrás, fizeram um protocolo, não me lembro o país, de uso de corticoide com B1 e vitamina C. Você deve conhecer esse protocolo, né? Em pacientes de UTI, se mostrou que isso era muito benéfico, né? E muitas indústrias queriam já fazer essa mistura de corticoide com B1 e IBC e vitamina C, né? Até que vieram alguns trabalhos muito mais parrudos e mostraram que isso não tinha efeito algum. Mas eu acho que é um assunto que não é fechado. Eu acho que é um assunto que deve ser. Depois eu vou ter curiosidade em conhecer o seu trabalho aí para saber como que você. Eu vou colocar o artigo no nosso grupo, tá? Tá bem, obrigado. Perfeito. Aliás, pedi também, viu, Michel, para compartilhar os artigos que você publicou na Pharma, como o Lauro comentou. Acho que seria bom a gente compartilhar no grupo logo na sequência também, por favor.
O Lauro tem os artigos lá, a Raquel tem os artigos. Eu não sei se os dois foram publicados, acho que publicou um só e o outro está ainda para publicar, não publicou ainda. Mas aí, como a gente é da academia, a gente vai pedir para ter uma palhinha assim numa Avant Premiere, né? Mas tá ok. Bom, Walker Lehmann, por favor. Oi, boa noite a todos. Me escutam? Me escutam bem? Sim. Sim. Eu só pedi esses 30 segundos para louvar essa apresentação do Michel, agradecer profundamente por ter tido a oportunidade de ouvi-lo, não só porque ele demonstrou extremo conhecimento teórico de tudo que envolve o Covid, não só na parte farmacêutica, mas também na parte clínica e médica, mas além do conhecimento teórico, também demonstrou que é um profundo conhecedor da prática disso, justamente por toda a experiência que ele tem nessa área. Então, Michel, meus efusivos parabéns pela apresentação. Acho que isso dignifica muito a nossa academia ter um confrade como você. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande e fico honrado de ter podido falar aqui para vocês. Ok, também. Doutora Nazaré, eu acho que gostaria de fazer algum comentário, não é isso, doutora Nazaré? Só tem que abrir o microfone, por favor. Eu realmente fiquei muito feliz com a exposição. Eu acredito que foi muito clara e muito objetiva, que é justamente o que a gente precisa, né? Aquilo bem direcionado. Eu só tenho uma pequena dúvida em relação à questão da vitamina D, né? A vitamina D, ela geralmente é muito raro você ver alguém que tenha a vitamina D nos níveis ideais. Mas não seria oportuno você ter essa noção de quantidade ou de valores da vitamina D? Será que não seria oportuno antes de introduzir? Não sei, Sim, eu estou na dúvida. Eu acho que sim, foi o que eu falei, acho que foi pro Henry, né? E se ele tem um controle sérico da vitamina D dele, se ela se mostrar realmente baixa, ele suplementa, senão não faz sentido suplementar. Eu concordo com você. Pois é, porque neste momento é tão difícil você fazer essas dosagens, porque tudo está complicado, né? E aí, a gente se expõe ao sol durante algum tempo, mas não sabe dizer se os níveis estão ideais. Não é isso? Eu sou um assíduo tomador de vitamina D, eu tomo todos os dias. Que bom! E posso dizer o seguinte, ela é muito mal absorvida. Sim. Então, você toma... Eu tomo 3.000 unidades todos os dias. Tomo, vou lá no laboratório, meço, aumentou 2, 3, 4, 5 unidades por decilitro de vitamina D no sangue. Hoje meus níveis são normais, mas eu tomo vitamina D há um bom período. Tá ótimo. Obrigada. Parabéns, viu? Mas obrigado. Michel. De qualquer forma, tem que tomar cuidado para também não ter hipervitaminose, no caso. Sim, né? claro. Tem que tomar muito cuidado. Mas eu estou dizendo assim, uma experiência muito pouco absorvida. Às vezes você pode tomar e você vai ter dificuldade de atingir os níveis séricos. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Michel, né? Michel, o que é que você entende, o que é que você sabe dos hospitais que estão tratando os pacientes com Covid? Se eles têm uma estrutura apropriada e adequada para cuidar de todos esses aspectos absolutamente detalhistas que você mostrou aí, da nutrição, dos problemas relacionados a problemas renais, problemas proteicos, etc. Os hospitais têm equipe para cuidar da nutrição dos pacientes hospitalizados? Você escutou a minha pergunta? Não, você está mudo para mim. Michel, a gente perdeu o seu som agora. Inclusive perdi a pergunta do professor ali.
Agora está melhor, eu vou repetir a pergunta. Você acredita que os hospitais hoje estão qualificados, têm equipe qualificada para monitorar e suprir as necessidades dos pacientes que estão hospitalizados? Sim, os hospitais em São Paulo, todos estão muito bem preparados, têm times de terapia nutricional muito bem qualificados para fazer esse tipo de trabalho. O que acontece é que, às vezes, a equipe é subdimensionada para o volume de pacientes que tem internados. E o clínico que assiste o paciente, muitas vezes, ele subjuga ou não dá importância devida à nutrição. Quando está num ambiente fechado, como uma terapia intensiva, existem protocolos muito bem determinados e isso não acontece. Agora, o paciente que vai para um quarto, para uma enfermaria, para um apartamento, muitas vezes o clínico acha que o fato de o cara comer uma bolacha e tomar uma xícara de chá, ele se alimentou. Ele chega para visitar o paciente e pergunta assim, o senhor se alimentou? Ele fala, sim, eu me alimentei. Ele fala, bom, então tá tudo bem. Mas ele não pergunta que o cara comeu meia bolacha e tomou meia xícara de chá. Então, existe um time de nutricionistas que visita, mas os aspectos nutricionais ainda, infelizmente, são muito negligenciados nos hospitais, não só no Brasil, isso na Europa e nos Estados Unidos também. As pessoas ainda não dão o valor necessário aos aspectos nutricionais. Mas tem muita gente boa aí no mercado. Gostaria de fazer uma pergunta, se não tiver ninguém à minha frente. Até o Wilton. O Wilton quer falar. Sim. Posso falar? Tá, ok. Michel, primeiro, parabéns. Foi muito boa a sua apresentação. Foi excelente, na verdade. Eu corroboro com todo o que o Walker falou e vou além, tá? São duas perguntas muito simples, na verdade. Eu queria só complementar o que o Dante colocou sobre a vitamina D, como uma hipótese, né? Não sei, como são países do hemisfério norte, e isso ocorreu num período esse estudo eu não sei, eu não tenho acesso a esse estudo, não li sobre o nível de vitamina D, e eles passaram por um período de lockdown, alguns desses países bastante rígidos. Isso ficou com uma exposição praticamente zero de exposição de nível de sol, né? Pode ter interferido, pode ser um viés desse estudo, estou só levantando uma hipótese, que demonstrou uma baixa de vitamina D. Apesar que a vitamina D não teria um mês não daria tempo de ela diminuir tanto assim. Mas assim, só um comentário. E complementando a professora Nazaré, também é a mesma coisa. Em relação aos níveis, você sabe disso, Michel, é que eu lidei muito com vitamina D para poder mexer, que não é a minha especialidade, mas assim, a hipervitaminose D, na verdade, é muito difícil de ocorrer. As doses a gente fala em 50 mil, começar com doses de 50 mil em 3 vezes e para suplementar. E os níveis, os exames que dosam a vitamina D foram um pouco superestimados. Na verdade, o FDA, inclusive, questiona isso já há algum tempo em relação à padronização disso pelo boom da vitamina D há 3 anos atrás. Então, acho que isso a vitamina D atua como cofactor em como cofactor enzimático em várias situações e demonstrou atuar em diversos sistemas. Uma pergunta mais objetiva, que é a tua área específica, como fazer no Brasil, até perguntei no chat, como fazer especificamente no Brasil, eu concordo plenamente com a equipe intra-hospitalar, nós estamos adequadamente bem, razoavelmente, São Paulo, né? Razoavelmente bem atendidos, eu concordo com você. A equipe funciona e hoje em dia saúde não existe se não for em equipe. Como fazer com o paciente em casa? Essa é a minha preocupação, porque ele vai sair um paciente desnutrido, tendo que ter uma tem que se alimentar mais, com aqueles índices que você colocou. Então, na verdade, a minha preocupação é o acesso a essa medicação. Está aí o Michel ainda? Não estou vendo o Michel. Ah, vem, aqui. É que mudou de janelinha, então não vi você. Então, assim, a alimentação comercial nem sempre está disponível no SUS. Então, colocando na nossa realidade, como faríamos? Eu não sei se você tem essa noção disso. Os pacientes que vão para casa com home care, serviço de home care aqui em São Paulo,
Via de regra, os home care oferecem suplementos nutricionais, oferecem dietas enterais, conforme o caso, e são reembolsadas pelos planos de saúde, porque o plano de saúde já se convenceu que é mais barato ele nutrir o paciente do que o paciente reinternar por algum motivo, né? Mas e o paciente da rede pública? Agora, o paciente da rede pública, infelizmente, não tem orientação, né? É uma lástima, realmente, é uma lástima. Você sabe que até a alimentação nasoenteral fica difícil, você bate sopinha em casa, né? Você fazer uma Eles sopa. preferem bater uma sopinha e passar pela sonda nasogástrica, não tem isso. controle qualitativo e quantitativo de nada daquilo. É horrível. Tá. Então, a nossa realidade é bem... Se não for a rede privada, nós estamos com uma certa deficiência na rede pública. Tá bom. Obrigado, Michel. Obrigado, Eu que agradeço. Michel, aqui uma pergunta do Dr. Bartolomé, querendo saber se você tem interação com alguém, alguma instituição em Madrid. Conheço muitos colegas nutrólogos e médicos e farmacêuticos em Madrid, mas não com uma associação, não. Ok, então eu acho que a sua conexão com Madrid é o Dr. Bartolomé já, então, já feita aqui. É isso? Legal. Pessoal, temos aqui, então, 19h34 aqui. Ver se alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário que gostaria de fazer. Henri. Dr. Pitinini, por favor, depois Dr. Jová. Pitinini, que levantou a mão ali, por favor, Dr. Pitinini. Prezados confrade e confreira, quero parabenizar a brilhante palestra, conteúdo científico, didático, um grande colega, uma explanação perfeita que dá para todos nós entendermos. Quero agradecer e dizer da minha alegria e da honra de ter participado dessa reunião pela primeira vez. Ao ilustre presidente emérito, Dr. Lauro Moreto, a quem não vi há mais de 30 anos, o meu agradecimento. Ao presidente Acácio, também os meus parabéns. Muito obrigado, e como um bom mineiro, eu fiquei calado para aprender, porque tenho que declarar, como já disseram os filósofos, nada sei e preciso saber cada vez mais. Parabéns, brilhante palestra. Parabéns por essa reunião maravilhosa. Me comprometo, assim que aprender a manipular mais novamente esse meio de comunicação, estar sempre ativo. Muito obrigado e faço um registro aqui, lembrando o nosso amigo Geraldo Alfred. Juiz de Fora completa 170 anos nessa data. Meus parabéns. Desculpe ter saído e entrado, mas a internet aqui está muito ruim. Parabéns, brilhante palestra. Obrigado. O povo precisa saber e entender. Foi muito ilustrativa, científica, didática e culturalmente. Muito obrigado a todos e desculpe as interrupções. Perfeito, muito obrigado, doutor Pitininho. Agora, então, temos o professor José Jová Marques, por favor. Jová. Boa noite. Quero parabenizar o nosso colega acadêmico que, na sua exposição, realmente uma microaula, mas de um potencial em termos de conhecimento muito grande. E parabenizá-lo inicialmente e informar que aqui no Amapá, como nós estamos no meio do mundo, as incidências dos raios solares são favoráveis. Então, mesmo no período de chuva que nós estamos, mas tomar um banho de sol todo dia é o que nós fazemos aqui. E aí, complementando, nesse período aqui, um dia ou outro, nós escutamos músicas de países de língua portuguesa. Não só para observar o que esses irmãos produzem, mas também para nos deleitarmos aqui nessa região distante do Brasil, mas
que vale a pena pelo nível de sol que nós temos. Parabéns, professor. Muito obrigado pela sua exposição. Muito obrigado. Ok, eu vi que o professor Lauro Moreto tinha aberto o microfone, mas acabou não se pronunciando. Lauro, você tem mais algum comentário? Eu só queria agradecer as palavras elogiosas do Piccinini. É um companheiro que, de fato, foi muito eloquente e muito correto em todo o seu posicionamento. Foi um prazer tê-lo conosco e temos certeza que voltará outras vezes. Perfeito, então. Bom, pessoal, a gente vai, então, chegando aqui 7 horas e 40 minutos. Então, estou vendo que, aparentemente, não temos mais nenhum comentário aqui no chat. Vou fazer o seguinte aqui, tá? A gente vai, então, fazendo o fechamento da nossa reunião. E como, em alguns casos, depois da nossa reunião, a gente tem alguma conversa para fazer, principalmente a Cássio, o Lauro, eu vou fazer o seguinte, hoje fazer um pouco diferente, tá? A gente vai fazer o fechamento da nossa reunião, da gravação, e aí os colegas que tiverem que se ausentar já, né, ou com alguns outros compromissos, né, podem sair, e os colegas que puderem ficar aqui um pouco mais, para a gente conversar sobre temas da academia, a gente deixa aqui o convite que fiquemos um pouquinho mais também, tá ok? Pode ser assim? Perfeito, então. Então, 19 horas e 39 minutos, a gente vai, então, aqui encerrando a nossa gravação, que deixa eu ver como que encerra.